Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Tom, especialista em recuperação de dados, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar a análise e diagnóstico de um SSD do formato mSATA. Este formato mSATA é muito utilizado em tablets e notebooks, e o cliente informou que ele simplesmente parou de funcionar no seu notebook, que inclusive subiu o sistema operacional nesse dispositivo. Este cliente também, em um certo momento, ele chegou a colocar este SSD num adaptador que a gente conecta via USB no computador, a fim de tentar fazer pelo menos o backup dos dados. Nesse momento ele falou que tudo trava, não conseguiu fazer o acesso aos dados, e quando ele desconecta do computador, o computador ele volta à normalidade. Tá? É um problema muito comum aí que a gente enfrenta, inclusive em HDs, SSDs, pendrives. Nós vamos ver aí o passo a passo desta análise. Um detalhe: este SSD também já passou por uma tentativa anterior de recuperação, tá? Então vamos acompanhar o passo a passo aí. Sem mais demora, vamos para o vídeo. Esse é o nosso SSD de 256 GB, fabricado pela Lightion, e o que precisamos é conectá-lo a um adaptador de mSATA para conexão SATA comum. Existem muitos adaptadores no mercado, tá? Sempre tomar cuidado com o adaptador. Existem alguns bons e alguns ruins, então eu preciso sempre checar se a voltagem correta está sendo fornecida para o meu SSD, ok? No adaptador, agora conectamos o nosso cabo USB 3.0 para o computador. SSD conectado ao computador. Nós não temos nenhum reconhecimento. Abrimos então o nosso RStudio. Temos reconhecendo somente o modelo, sem nenhuma informação adicional. Bem, vamos conhecer então um pouco mais do nosso SSD. Nós temos desse lado aqui dois chips de memória de 64 GB da Toshiba. Ele também possui uma ROM. Do outro lado, eu tenho debaixo dos adesivos mais dois chips de memória de mesma capacidade. O nosso SSD é de 256 GB. Eu vou remover esse adesivo para descobrirmos o nosso controlador. Nós temos um controlador da Marvell 88SS9187-BL D2 e os nossos chips de memória. Com essa informação, então, podemos ir para a ferramenta. Na nossa PC3000, ligamos o nosso SSD, temos os LEDs de status pronto acesos e navegamos então diretamente ao nosso controlador, que nesse caso é o nosso final 9187 da linha Marvell. Uso um padrão e entro no utilitário do meu controlador. Agora tem algumas informações iniciais do meu SSD e também tenho a capacidade total do meu dispositivo sendo reconhecida normalmente. Após isso, eu navego então diretamente ao meu Sector Edit, onde vou verificar se eu consigo ter acesso aos dados ou não. E aqui eu tenho uma informação de erro e alguns registradores de erro. Com essa informação, posso tentar acessar qualquer setor do meu HD e vou obter o mesmo código de erro. Fazendo isso, a primeira coisa que eu verifico é se esse dispositivo não tem algum bloqueio ou tem alguma senha que foi colocada propositalmente ou por esquecimento do usuário.
eu tenho uma informação aqui de View Password Information. Bem, na primeira busca pela senha de usuário, ele me trouxe uma informação que realmente esse dispositivo ele foi bloqueado. Agora não sabemos se foi o cliente que colocou essa senha ou se foi em algum outro local. Na próxima etapa, ele também me traz a senha master, né, onde eu verifico algumas informações inseridas aparentemente utilizando até outra ferramenta. Seguimos então o que nós conseguimos fazer nessa etapa. Eu consigo selecionar para trabalhar na área de segurança do meu HD para fazer a abertura física dele sem a necessidade de quebrar essa senha. Então selecionamos aqui OpenHDD e aqui eu vou inserir a senha que nós descobrimos. Recebemos uma mensagem que o HD teve um sucesso na abertura dos dados e certificamos isso. Selecionei o LBA0 e tenho as informações aqui de dados do cliente. E encontro o início da partição NTFS e todos os dados estão acessíveis. Próximo passo, eu verifico se eu consigo ter acesso à árvore e à estrutura desse SSD que o cliente mencionou que ele estava com instabilidade. Abrimos então um caso no nosso Data Extractor. E agora sim, temos acesso a todos os dados do cliente. Este acesso me permite fazer um acesso temporário sem remover totalmente a senha. Ou seja, se eu desligar e ligar novamente o meu SSD, essa informação que estava na memória RAM do desbloqueio, ela já se perdeu. Então, se eu for tentar acessar qualquer outro documento, eu não vou conseguir fazer nenhuma leitura, porque retorna os meus LEDs de erro. Eu retorno então ao meu utilitário para remover a senha definitivamente do meu SSD. Senha removida com sucesso. E agora vamos testar o nosso SSD diretamente no computador. Bem pessoal, então temos aqui o nosso SSD já com desbloqueio de senha. Vou conectar em uma Aurico pela USB 3.0 ao nosso computador. Temos o barulho de reconhecimento. Vou deixar o SSD em cima aqui do computador. Tem o LED piscando o tempo todo, né, dizendo aí que está tentando fazer a leitura, e vamos acompanhar. Eu tenho realmente então o que o cliente alegava, né? O HD não está acessível, né? O SSD não está acessível. Vou tentar abrir aqui, por exemplo, o RStudio. Vamos ver se conseguimos abrir ele de outra forma. E nesse momento é um defeito típico.
onde o computador, o notebook tenta fazer a comunicação com SSD, com HD e não consegue. Notem que, o que aconteceu agora? As cores aqui do meu computador, que ele tem uma funcionalidade pela USB de ficar com certos parâmetros, né, de cores e tudo mais, ele acabou de oscilar, né? Então o que aconteceu? O SSD ele está interferindo tanto no meu computador que ele até alterou aqui o sistema de cores, ou seja, parou de funcionar o software que faz o controle e o gerenciamento das cores, tá? De tanta instabilidade que existe. Então, para você ter uma ideia, nem somente a nível de sistema operacional, da estabilização do que você vai trabalhar, ele trava. Ele chega a afetar até mesmo a parte de hardware através do gerenciamento de software que faz isso, tá certo? Então, meu computador está simplesmente travado. Ó, não consigo fazer nada. O RStudio ainda não abriu e é um problema típico que todo mundo já enfrentou aí, principalmente quem trabalha com informática, ok? Então, vamos fazer o teste de desconectar esse SSD e verificar se isso aqui retorna a funcionalidade e se também retorna as cores normais, como estava determinado o padrão de cores que eu deixei. Vou remover. Então, nesse momento, meu RStudio abriu, o sistema de cores do computador voltou a funcionar e eu tenho o meu computador funcionando novamente, tá? É o problema típico de conexão que o computador não consegue informações do dispositivo e o dispositivo não consegue se comunicar com o computador, ok? Então, o que vamos fazer? Retornamos então a nossa PC3000 para fazer uma imagem física, uma imagem completa desse dispositivo. Vamos lá. Acessamos novamente o nosso Data Extractor. Só que dessa vez para gerar uma imagem do nosso dispositivo. Bem pessoal, detalhes importantes então. Conseguimos identificar que o SSD, quando chegou ao nosso laboratório, ele continha uma senha inserida via protocolo serial ATA e que também ele possui uma instabilidade de leitura. Esse é o defeito original, que o cliente não conseguia de fato ter acesso aos dados, mas que com um hardware profissional e conhecimento adequado, nós conseguimos vencer aí essas duas etapas. Primeiro, descobrir essa senha. Segundo, remover definitivamente essa senha. E terceiro, obter uma clonagem completa desse dispositivo. A ferramenta, o hardware que utilizamos para este caso, está na descrição do vídeo. E 3 últimos recados. Você cliente, tome muito cuidado onde vai enviar o seu dispositivo para a tentativa de recuperação de dados. Muitas vezes ele possui uma única chance de recuperação. Quanto maior preservado estiver o dispositivo, maiores são as chances de extrairmos esses dados de maneira correta e segura. Ok? Você que quer aprender a fazer a recuperação de dados de maneira profissional e ter todos os detalhes de como tudo isso funciona, entre em contato conosco, temos algumas orientações para você. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, tem muita novidade, muita coisa legal por lá, tá certo? É isso pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.